E aí, Bela, não se esqueça de viver. Mais um Café com Pequi. É isso aí. E hoje também com um convidado. Olha que coisa muito chique. Muito especial. Olha, já fez assim. Tá vendo? É um amigo, é um colega. Isso. Foi meu aluno, eu posso dizer isso com... Como é que eu posso dizer? Com muito orgulho. Exatamente. Né? Mas poderia também ser meu professor. Isso aí. É o César Tucci, que é um especialista em desenvolvimento humano, mas também que se dedica muito à educação, ao desenvolvimento de crianças e adolescentes. Eu acho que tem muito a falar e é um tema que nos interessa, porque afinal de contas, qual é o foco? O desenvolvimento integral do potencial humano. Isso. E que maravilha poder começar isso na infância, né? Se a gente pudesse ter falado e aprendido certas questões mais cedo, a ideia do autoconhecimento, a ideia do autocuidado, né, da interiorização, da meditação, da saúde mental, da meditação, todos esses temas na minha infância, na minha adolescência, imagina, a gente não ou eram tabu disso, não. ou eram desprezados. Né? Isso era coisa de hippie, sei lá. Era sempre uma coisa meio alternativa. Quando na verdade... É o que a gente mais precisa nos dias de hoje, né? Isso. Mas vamos então deixar o nosso convidado falar? Isso, porque o trabalho dele é justamente uma resposta a essa ausência da nossa infância, mas que, no caso, ele está proporcionando para a infância atual. Exatamente. César, conta pra gente um pouco do seu trabalho, da sua especialização, da sua paixão, né? Eu acho que é isso. Monta aí a sua Wikipedia, conta pra gente. Quem é o César Tucci? E o que ele anda fazendo? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. E, bom, César Tucci, eu tenho 62 anos, estou aprendendo, tentando entender quem sou eu de verdade, mas eu me defino como um educador. Já fui bancário, mas mesmo enquanto bancário eu trabalhei com educação, com formação dos funcionários, formação de times, educação de times, e me apaixonei por isso. Foi aí, nessa época, que eu conheci o professor Luciano Meira, que mudou, eu digo para vocês, e é verdade, a influência de vocês na minha vida é imensa, porque aquele encontro com o professor Luciano, que foi fazer uma palestra na época, na empresa que eu trabalhava, me fez ver que era possível tratar daqueles temas que para mim eram tão caros, tão importantes, como a educação, também no ambiente corporativo, e que havia cientistas, pensadores sérios, filósofos e até poetas, o professor está sempre citando Goethe, né, pensando também como nós nesse desenvolvimento humano, pensando, se preocupando com o nosso vir a ser, acreditando que temos em nós essa semente, esse potencial, e como eu costumo dizer, que a gente poderia ser melhor, fazer mais no sentido de qualidade, inclusive ser mais feliz se a gente de fato desenvolver esses potenciais. E foi na educação, depois que eu saí do mundo financeiro, que eu encontrei esse meu chamado, que eu adoro trabalhar com crianças, com adolescentes, porque a gente vai debulhando, né? Eu comecei trabalhando na empresa, trabalhando com liderança, mas a gente vai percebendo a insatisfação das pessoas, falta algo na base, aí você vai remontando, chega onde? Na infância, nos pais, em casa, na escola. E hoje esse é o meu trabalho, eu trabalho principalmente com os pilares da psicologia positiva, que eu conheci com o professor Luciano e com o Helder Camei, e com as forças de caráter, que é um dos temas centrais do meu trabalho. Que legal, que legal. Eu já tenho uma pergunta sobre forças de caráter, César, que é o seguinte, quando fala-se forças de caráter, eu sei que é muito importante no seu trabalho, algumas pessoas já pensam assim, talvez seja algo de natureza normativa.
forças de caráter, será que é isso? É uma recomendação do que é certo e o que é errado? Né? Uma cartilha normativa, moralista? Né? Porque, vamos e venhamos, caráter é um assunto que não é tão entendido ainda, né, César? Como é que você vê isso, essa distinção aí? Inclusive, há autores que não gostam, não usam forças de caráter, eles preferem usar forças pessoais. Eu tenho usado muito forças pessoais também e forças autênticas. Não tem Isso, a ver com aquela a gente noção. usa também forças autênticas. Exato. Eu aprendi com a Fátima Doman, não é? Que vocês publicaram um livro dela, que eu tenho aqui, eu utilizo bastante, ela tem frases geniais. Então, não tem a ver com aquela ideia de caráter que nós tínhamos antigamente, essa pessoa tem um bom caráter ou um mau caráter. O que nós temos é potencialidades incríveis, entre elas as nossas forças de caráter, esse nome que se deu, mas eu posso chamar de forças pessoais, de forças autênticas, que eu sempre estudei na minha vida pregressa, digamos assim, mas em outras esferas mais ligadas à religião ou à filosofia, e que eu acabei encontrando no MBA com o aval da ciência. Então, forças como espírito de equipe, generosidade, empatia, curiosidade, né, e espiritualidade. Então, eu digo que são as melhores qualidades humanas. Esse é o jeito que eu mais gosto de resumir para os pais e para as crianças. Gosto de dizer, dependendo da idade, eu trabalho com a ideia de superpoderes, sabe? Não, mas só figurativamente, assim, eles fazem coisas como essa aqui, que é se imaginarem como super-heróis. Porque eles entendem isso como uma força, né, própria dele, né? Isso. E aí você leva a criança a refletir. Primeiro você apresenta a ideia, eu me admirei muito porque elas rapidamente assimilam o conceito, mas muito rapidamente elas compreendem. E há vários despertares, digamos assim, onde elas reconhecem que determinada coisa que elas tinham como força, elas não entendiam como força. E aí, eu acho maravilhoso, eu teria vários exemplos, mas a gente vai conversando. Vamos lá, eu tenho uma pergunta que me surgiu agora. Claro, eu tive curiosidade. Quando a gente trabalha, por exemplo, na nossa empresa, na Caminhos Vida Integral, quando a gente trabalha com as forças autênticas, com as forças de caráter, nós fazemos através, você sabe, da nossa ferramenta, né, um link, né, tem um link chamado Jornada do Autoconhecimento, que traz 4 questionários. Um deles é de forças de caráter, que reverbera o trabalho do Instituto VIA. Mas aí a pessoa, no caso adulto, né, responde esse questionário. Então as 24 forças virão ranqueadas. Você sabe disso. Sim. Mas como é que você faz isso com as crianças, né? Porque boa pergunta. Não é? Como é que você ou você lida com mostrando a elas aquelas virtudes e aí falando sobre cada uma das forças e aí de repente fazendo tio, eu tenho. Como é que é? Ô César, ao responder a pergunta dela, aproveita e fala o nome da sua instituição, né? Porque você está trabalhando oficialmente, né? Você se dedica a isso de maneira não lucrativa e a gente queria saber o nome da instituição. Eu criei um projeto que se chama Educar para a Vida Plena. Até quem quiser conhecer mais, tem com esse nome, Educar para a Vida Plena, @ né, em todas as mídias. Agora, além disso, eu trabalho como voluntário numa outra ONG que se chama Tavima Oficina do Futuro, que é, assim, o meu céu. Eu adoro estar lá. E aqui em Santos, na cidade de Santos, a gente atende crianças do centro da cidade e da região do Mercado, que são regiões muito pobres, vulneráveis. Exatamente, com grande presença do submundo, da noite, né? E as crianças convivem com tudo isso. Crime, e a gente atende droga, prostituição, tudo. Então é um trabalho que eu não esperava que repercutisse tanto, mas repercutiu, como eu disse, elas assimilam sim. E como eu faço? Bom, eu aqui trouxe pequeno, né, esse banner, que são as forças, a tabela periódica, eu chamo de constelação das forças. Então eu transformei em estrelas. Estrelinhas, né? Tá, entendi. Eu tenho isso num formato de banner bem grande e também tenho esferas translúcidas, que são 6 esferas, cada uma com as estrelinhas que são as forças, tá? Então, primeiro eu apresento as forças, não tem jeito, gasta bastante saliva, né?
eu falo das forças da sabedoria, da humanidade, etc. Depois que eu faço um apanhado geral, aí a gente começa a refletir sobre que forças eu acho que tenho, mas inicialmente eu começo o que a gente chama de spotting, que é olhando as forças nos outros. Então eu utilizo livros, vídeos, por exemplo, o Rei Leão, tem a cena lá em que o leãozinho vai para o lado das hienas, então aquilo é coragem, não é? E personagens infantis, personagens de livro, personagens de filmes, coleguinhas e entre nós. E elas começam a perceber, eu acho que eu tenho essa força. E esse exercício... Eu acho que o meu coleguinha tem bom humor. Exato. É só que o mais importante, como nesse caso aqui, por exemplo, né, que eu mostrei para vocês, eu acho que as minhas forças são as 3 forças. Agora, aí depois tem, eu acho que tem essas forças por quê? Então, a gente tem que fazer elas também pensarem, não só, eu acho que eu tenho, não, mas como você acha que você manifesta, em que momento você manifesta essa força? Me dá um exemplo, porque forças são virtudes em ação, então isso tem que estar no seu agir, no seu comportamento, no seu modo de pensar e agir. Parte do seu ser, né? Daquilo que ele é mais caro. E é muito importante contextualizar, é muito importante que elas falem. E sem querer, vocês já estão me levando ao tema do livro que vocês publicaram mais recente. Então vamos lá, eu tô vendo, ele tá aí no seu ombro. Isso, é ele mesmo. E eu adorei ler esse livro, Filosofar e Meditar com as Crianças, não sei como é que fala, Frédéric Lenoir. Perfeito, seu francês. Perfeito, nota 10. Eu adorei por 2 motivos. Primeiro, porque o livro é muito bom. Eu aconselho a todo mundo que trabalha com crianças, que é educador, e até quem é pai, que é um dos meus públicos principais, porque ele faz um apanhado teórico da coisa, mas depois ele traz dicas muito práticas e, sobretudo, ele grava os diálogos e ele transcreve parte desses diálogos. Então, serve de exemplo para você, como eu agiria nesse caso? Porque ele ensina ali, direto e indiretamente, coisas como, eu até anotei aqui, contextualizar. Então, eu acho muito importante, gente, contextualizar. Se você chega na sala de aula e só vai falando, por exemplo, as nossas crianças, elas são de uma sociedade muito vulnerável, elas assistem muitos atos de violência, de pobreza moral. Expostas a um mundo muito dolorido, né, César? Exato, muitas vivem em casas com muitas pessoas numa mesma casa, tá? Então isso afeta na hora que você vai falar em generosidade, em empatia, em justiça, porque elas estão num mundo em que se elas não gritarem, elas não são ouvidas. Então não pode ser você simplesmente, cala a boca, não grita. Não, você tem que inserir, você tem que entrar também no contexto delas, o que ele mostra nesse livro. Ele orienta, ele conduz, ele ajuda a manter o foco. Então ele inclui quem ainda não falou, e o meu trabalho é muito esse, assim, é muito na base do diálogo. No início eu tinha muita preocupação com dinâmicas, técnicas, eu tenho que inventar alguma coisa diferente, e realmente a gente faz, como diz, loucuras, como diz na música, mas eu quero dizer, a gente inventa, mas a base principal é o diálogo. A roda de diálogo, você ali olho no olho com as crianças, mas por que você pensa assim? Né? E por que você concorda? Por que você discorda? E você que não falou? E é justamente essa orientação que o livro dá e quer ajudar as crianças a pensarem, gente. Hoje as crianças não têm, como ele diz no livro, não tem muita oportunidade de expressar o que elas pensam e de pensar. Elaborar o pensamento. Exato. Elaborar o pensamento. E para falar de forças de caráter também é importante. Eu tenho sentido, eu tenho visto nas redes sociais, César, uma dificuldade muito grande das pessoas, adultas já, de entenderem coisas que para mim me parecem mais simples, que são ironia, o sarcasmo. E eu acho que vem dessa dificuldade, né, de agora, especialmente o que agora é até um desafio maior, que é de você ensinar a criança a pensar por ela mesma, né? Ela conhecer e ter repertório suficiente para saber o que é uma ironia, para entender o que é uma fala real, não é? A fala do mundo real, mas com esse coração aberto. Eu acho é difícil isso hoje. É um desafio. Ana, hoje isso ganhou uma dimensão surreal, porque não só a ironia, mas
a inteligência artificial hoje produz imagens que parecem reais, né, com a voz, com o corpo de quem você quiser. Então, mais e mais a filosofia e a meditação, que é a outra proposta desse livro, e que eu também uso no meu trabalho, serão importantes. Então, só complementando, a gente também medita sobre... Deixa eu te perguntar, e fala então da meditação. Então, por exemplo, uma das meditações, eu até vi num livro que não é em português do Brasil, e eu não lembro o nome agora, mas chamava O Jardim das Forças. Então a gente, depois da aula, né, um pouco antes do lanche, então a gente faz uma meditação. Agora cada um vai para o seu canteiro, então elas já sabem. Cada um vai para o seu jardim, quer dizer, e vai para aquele canteiro que você quer ficar perto hoje, vai colher aquela flor que para você faz sentido hoje. Aí elas viajam, e depois é uma meditação guiada, né? Não sou eu que guio a meditação, tá? É a Sônia. E aí depois elas conversam. Por que que elas escolheram aquela flor, que é aquela força? Por que que elas estão sentindo necessidade de trabalhar aquela força? Porque a gente também ensina isso. Você tem as forças que você mais usa, as de assinatura, mas pode ter aquela que também é força e que você gostaria de trabalhar. E esse as trabalho... de baixa dominância, né? Média e baixa dominância. E com os adolescentes, gente, isso é muito legal. Porque a criança menor, ela às vezes não consegue abstrair tanto, mas o adolescente já consegue. Ele já consegue, eu gostaria, por exemplo, de ter mais autocontrole. Então, a gente faz exercícios que tem no livro, Intervenções com Forças, né? Que, aliás, foi publicado em parceria com a nossa editora Vida Integral. Exato, é mesmo. Vamos ter uma lista de livros aí na descrição do podcast. Aqui. Eu acho que o livro da Fátima. Da Fátima, até agora, o Filosofar e Meditar, Forças Autênticas e Intervenções. Exato, Exato. A gente vai tentando, né, com a editora, a gente tá tentando, assim, espalhar César, algumas ideias boas de grandes autores. Né? Sim, e é muito importante. Bom, além disso, o que a gente faz? Estudo de casos, isso funciona muito. Então eu levo lá, eu pego uma foto na internet e falo assim, essa menininha é a Joana. A Joana está muito triste, porque a mãe dela está esperando um bebê. E geralmente eu pego um caso real. Você pega uma historinha que você sabe que está rolando ali para alguém, né? Como é esse caso. E ela acha que a mamãe não tem mais amor para ela, porque vai gostar mais do irmão, etc, etc. Que forças vocês acham que ela poderia usar para enfrentar esse desafio? E quando eu fiz esse especificamente, teve uma menina que disse assim, menina de 9 aninhos, a menorzinha lá do grupo, ela falou, coragem, por exemplo. Eu falei, coragem? Mas por quê? Por que coragem? Integridade, desculpa. Mas por que integridade? Ou honestidade, né? Por quê? Porque ela vai ter que ser honesta e falar para a mamãe dela que ela tá com ciúme. E porque a gente já tinha conversado sobre a importância de manifestar o que está sentindo, né? Para usar o espírito de equipe. Qual a primeira equipe da nossa vida, gente? A família. Né? Quantas forças nós temos? Isso aí eu falava em todas as aulas. Pessoal, quantas forças nós temos mesmo? 24. Porque senão elas ficam achando que elas só têm aquelas que elas mais gostam. Né? As 5 de mais alta dominância. Isso. E eu também uso música para fixar o conceito. Né? O que é empatia, o que é integridade. Então aí eu já uso a música também. Isso é um ponto incrível, tá? Eu sei que ele não vai dizer, né? Porque ele é muito modesto, mas o Tucci é um músico, ele é um artista. Ele compõe músicas, inclusive muito boas, com qualidade de estúdio, sim, gravação de alto nível. Mas é enjoado, né? E ele compõe sobre essas forças, né? Então ele traz a musicalidade. Isso é fantástico, César, porque a música ela tem um poder de penetração, sim, né? De muito maior do que uma fala moralista, ou então uma aula muito teórica. Não, e para a memória, né? Emoções. A gente lembra também para a memória. Minha memória é uma memória de formiga, mas começa a música, eu canto a música inteirinha. Se precisar decorar alguma coisa na forma de música, ela decora qualquer coisa. Rapidinho. Mas é isso. Eu tenho um caso curioso, porque assim, eu escrevi uma música para cada força. Então são 24. E mais uma falando das 6 virtudes, que é para abrir o estudo. E uma amiga minha da cidade de Franca quis fazer um sapateado, uma coreografia com essa música das 6 virtudes. E ela disse que no fim uma menina veio falar com ela, uma mocinha de uns 12 anos, falou assim, professora, eu não entendo essa história de transcendência, mas ouvindo a música, sou eu.
porque a música fala, a música fala, mas acontece que, mas é bem verdade que acontece de às vezes eu exagerar, passo da conta, perco o limite, só depois vou lamentar. E aí então, para proteger-me dos meus excessos e para saber me equilibrar, a transcendência é a virtude a cultivar. Então ela falou assim, eu preciso cultivar isso. Preciso, pessoal. É isso, exato. Foi isso que ela falou, é disso que eu preciso. Então, eu não sei o que é isso não, mas eu preciso disso. Exato, foi isso. Essa foi a fala. Que legal. Inclusive eu vou pedir ao Marcos Félix, né, que é o nosso produtor, que ele, antes de terminar esse episódio, coloque o César cantando. Aí você, César, você manda pra gente um take aí. Manda pra gente um vídeo que você acha que é bem representativo. Pelo menos um trechinho. Num gesto de bondade ou num simples ato de grandeza, e na beleza de uma ginasta a girar no ar, na excelência de um verso perfeito em uma poesia. Que alegria, tanta coisa linda pra se admirar. Penso que aquilo que deve ser feito deve ser bem feito. Vejo beleza até no matemático a calcular. E o mais incrível é que há beleza até nas coisas simples. E sinto a vida como um céu de estrelas a me inebriar. Bom, e além disso, para você memorizar, para você... Coisa simples, gente, ó, uma coisa simples, plaquinhas como essa. Então eu tô dando aula, aí eu ponho aqui na cabeça e faço aquela palhaça. Só que eu tô sem óculos, né? Para no meu óculos. Segura no óculos aqui, né? Entendi. Eu criei o óculos das forças, então eles põem um óculos que eu criei que fala assim, ó, você não está conseguindo enxergar suas próprias forças, então vou colocar o óculos das forças. Aí elas vão lá no espelho. Que forças você está vendo em você? Você me contou que você fez assim, assim, assim. Então, que força é essa? Aí, sabe, essas coisas. Não é nada demais, mas é divertido. E tem funcionado. Uma vez, uma adolescente de 16 anos chegou para mim e falou... eles chamam de tio, né, aqui ainda. Tio César, ontem eu fui muito corajosa, eu fui muito forte. Eu falei, o que você fez? Ela falou, estava no jogo, porque ela é atleta de handebol. E a outra equipe começou a perder e começou a bater na gente. E ela é grande, né, fisicamente. Aí ela falou assim, aí minhas colegas falaram assim, vai lá e arrebenta com elas. Aí ela falou assim, não, eu vou ser mais forte do que elas. Eu usei meu autocontrole, fui até o final do jogo sem agredir ninguém. Sabe, aquele dia eu me emocionei. Maravilhosa. Falei assim, gente, isso pode mudar o mundo. Pode. Né? Pode. Então, eu gostei demais quando você falou da forma como você faz a roda de diálogo. E você permite e até provoca as pessoas para expor, por exemplo, suas necessidades, né? Seus temores, suas preocupações. Sim. Os adultos, César, você sabe disso, que você também trabalhou com treinamento em empresas, né? Treinamento de adultos, né? Nós temos dificuldade para isso. Eu acho que se nós tivéssemos tido uma educação mais estimulante nesse sentido, né? Porque tem gente que acha que trabalhar com um sentido inspirador, né, como você faz, poderia parecer uma educação muito liberal demais, assim, tipo, não, precisa ser duro também, precisa ser... Eu falo, não é isso. As pessoas confundem isso. Eu falo, olha, saber estimular é diferente de saber estressar. A nossa sociedade é uma sociedade que estressa e que faz com que as pessoas se reprimam. E na medida que você vai se reprimindo e não falando das suas verdades, das suas questões, você vai ficando doente. E nós somos uma sociedade doente. A sociedade doente não é só por causa da tecnologia, por causa disso, mas é por causa da forma como nós vivemos nessas panelas de pressão internas, né, nossas, que são mal resolvidas. Né? E a sua fala, Luciano, me fez lembrar, eu tenho ouvido muito podcast, Tuti, e um dos que eu ouvi recentemente e gostei muito foi o da Fernanda Lima. Porque ela fez uma primeira temporada sobre menopausa, né? Eu tô no grupo. E acabei ouvindo a segunda também, que é sobre o que ela chama de... não é machismo, mas ela tem um outro termo que vai vir agora. Porque também na menopausa, não sei se você sabe, tem isso, a chamada névoa mental. O termo sumiu da minha cabeça do machismo que eu queria falar agora.
Não, ela porque se fala muito sobre masculinidade tóxica. Ela fala sobre masculinidade, aí eu vou lembrar. Mas é mais ou menos isso aí. E aí, eu tô lembrando do podcast dela porque teve uma fala do próprio marido dela. Ela trouxe o Rodrigo Hilbert para dar o depoimento dele e ao voltar, ela fala: percebem o quanto que na infância é importante o menino, especialmente, não ser ensinado a silenciar a sua emoção? Uhum. Porque é o que acontece com vocês, meninos. Porque, por exemplo, ela conta o caso de um casal que é super moderno, super liberal, nananã, tem um menino de 2 anos e a mãe percebeu, César, que o menino estava com dificuldade para chorar. E aí foi conversar com ele. Você sabe o que ele falou para ela? 2 anos de idade? 2 anos? Não, mãe, menino não chora. 2 anos. César, ela falou: meu Deus, ele não aprendeu isso em casa. 2 anos, César. Menino não chora. Meninos não choram. E um menino com 2 anos segurando o choro. Sabe? Que meninos serão esses? Sim. Que não sabem falar das suas emoções, né? Que não sabem identificá-las, que não sabem expressá-las e que não sabem tratá-las. O César, ele está trabalhando ele usa uma linguagem muito inteligente também, uma das coisas que ele Masculinidade fala... distorcida. Venci você, deu uma pausa. Masculinidade distorcida. Pronto, desculpa. Ele usa um termo que eu acho muito legal, que é o bem-estar estrutural. Explica pra gente, porque tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Sim, tem a ver. A Ana me fez lembrar várias coisas, do bem-estar estrutural, da série Adolescência e outras coisas. Vamos chegar na adolescência, vamos chegar. Então, de novo, há uma característica minha mas aonde que está o problema principal? Onde que está a raiz da coisa? É lá que eu quero trabalhar. Então, foi assim que eu cheguei na criança. Só que quando você trabalha com a criança, o que acontece? Você percebe que a coisa já vem complicada do lar. Aí você amplia mais para o sistema, que hoje nas constelações é muito estudado. E você acaba chegando na sociedade. E aí eu fiquei pensando, caramba, mas se a gente tem o machismo estrutural, o racismo estrutural, e se a gente trabalhasse, ainda que quixotescamente, como eu digo, pela sociedade do bem-estar estrutural? Então, onde você fala, nossa, gente, aqui todo lugar que eu vou, eu estou me desenvolvendo, toda empresa que eu entro se preocupa com o meu progresso, as pessoas estão sempre falando de coisas que ajudam a desenvolver meus potenciais, que me trazem equilíbrio emocional, que me ajudam a ter bem-estar físico, bem-estar emocional, bem-estar subjetivo, bem-estar físico, etc. Eu já estou até me repetindo. Então, eu comecei a brincar com essa ideia, mas não, é uma brincadeira séria, na verdade, né? Por quê? Eu posso avançar o tema? Claro, por favor, eu estou curiosíssima. Porque eu já estava nesse caminho, mas quando eu assisti aquela série Adolescência, que está fazendo muito sucesso na Netflix, eu comecei a assistir o comentário das pessoas e eu via, principalmente o comentário não do expositor, mas das pessoas ali, né? É porque é culpa dos pais, é porque é culpa da escola, é porque é culpa do sistema. E aí a gente vai para Ken Wilber, a gente vai para a visão integral e ninguém está certo ou errado sobre tudo o tempo inteiro e afinal tudo é uma questão sistêmica, de fato, né? E ali ficou bem claro, porque a gente fica tentando encontrar um culpado, né? É bem da nossa natureza, e no entanto a gente precisa, e eu não sei exatamente como, mas a educação é um dos caminhos, trabalhar em todas as dimensões do mapa integral da sociedade, né? Do indivíduo para o coletivo, do coletivo para o indivíduo. E eu tenho tentado falar sobre isso um pouco assim, não vou dizer ativista, mas é quase isso, que é algo que eu faço no meu livro também, quer dizer para os pais, o ideal seria que a escola desse isso, ensinasse isso, mas ela não está dando, não está ensinando. Então, 2 coisas que nós temos que fazer. Lutar por isso, ok, uma delas. Outra, já que ela não está, vamos fazer já em casa, vamos começar de casa. Por isso que eu falei também desse livro. Não é só para indicar na escola, é para você usar em casa, com seus filhos, né? Então, o bem-estar estrutural é assim, pensarmos em todas as maneiras. E, professor, Luciano, eu chamo de Luciano de professor pro resto da vida, né? Mas eu também chamo o meu marido de professor Luciano, não se preocupe. Essa ideia já
já está lá, estava nas suas palestras e no seu livro, quando você diz que na sociedade todas as organizações deveriam ter como parte da sua missão promover o bem-estar integral dos seus empregados, dos seus membros, dos seus participantes. Uma coisa que eu digo é que as empresas teriam e vão ter que se defrontar com isso em algum momento. Elas vão ter que se tornar escolas do florescimento do potencial humano. É isso. Né? Porque não adianta, a empresa quer produzir, a empresa quer chegar a resultados. E não é nenhum problema isso. Não, ela existe para isso. Tudo bem. Agora, só que tem que fazer isso só é possível. Isso só é possível através do quê? De pessoas, equipes que precisam trabalhar. Exato. Né? E a forma como se trabalha, se não leva em consideração a natureza humana e esses, vamos dizer assim, indicadores de bem-estar, não é sustentável. Não é então mesmo. O que acontece? A própria empresa será a primeira a perder com isso. Já existem muitos estudos mostrando isso. Empresas que estão perdendo muito dinheiro porque não cuidam do ambiente, não cuidam do desenvolvimento das pessoas. Nunca vai haver um ambiente perfeito, a gente sabe disso. Isso não. Nós não somos utópicos, mas é preciso ter uma espécie de postura geral. Uma postura geral. Qual é a postura geral? Um entendimento geral. Para fazer o quê? O bem-estar estrutural. Integral, estrutural, que é a ideia exato. Que num curto prazo pode significar menos lucro, talvez, pode significar mais trabalho, mas que no médio e longo prazo vai trazer, acho que, benefício para todos. Sabe que eu penso o seguinte, que um ambiente de trabalho saudável, ele não vai tirar o lucro. Eu acho que muito pelo contrário, ele vai, se não manter, ele vai aumentar esse lucro. Por quê? Porque você vai diminuir o presenteísmo, o absenteísmo. Você vai diminuir esse momento em que a pessoa está, sei lá, flanando, porque se o ambiente é bom e ela gosta do que ela faz, ela vai trabalhar em flow. Sim. E aí ela vai produzir mais. Tem um professor de Harvard, Bela, eu acho que pode ajudar no conceito que você está buscando, que assim, ele fala sobre lucros bons e lucros ruins. Pronto. Professor, ele acho que não é mais professor, mas foi quem lançou inclusive a ideia do NPS e tal, Frederick Reichheld. E o que é o lucro bom? Lucro bom é aquilo que a empresa vende com a sua margem, fatura, mas o produto é de boa qualidade, o serviço Cuida é bem da cadeia, feito, né? Cuida da cadeia. As pessoas envolvidas no trabalho ficam felizes com o processo. O que isso gera? Mais crescimento, mais lucro. Quando o lucro é ruim, alguém sai ferido. Pode ser o trabalhador, pode ser o cliente, pode ser a sociedade. E quando pode ser o meio ambiente. O meio ambiente. E o resultado é o quê? Vai haver problemas para a continuidade. Então, não interessa nenhuma organização, mesmo a mais capitalista, ter lucros ruins, a não ser que falte visão. Mas olha, antes da gente terminar, e a gente já está indo agora para a fase final dessa conversa deliciosa com esse contador de histórias. Eu, por mim, passo café e a gente continua aqui. Né? Eu queria que ele falasse um pouco, a gente ainda não discutiu isso aqui no podcast, é a primeira vez que a gente vai discutir, César, com você, a questão da série Adolescência. Você viu também, né? Vi. Eu entendo que um trabalho como que você faz, né, é uma espécie de vacinação ou imunidade a esse tipo de problema na adolescência, né? Claro, de novo, não dá para garantir. Não. É sempre muito desafiante, né, César? Sim. Mas quanto mais houver esse tipo de iniciativa, menos a gente vai ter o problema que a gente viu lá. O que você achou da série? Qual foi o impacto sobre você? Você que está nessa lida todo dia, está em contato com adolescentes e crianças. Me fala a sua visão, por favor. Bom, antes de tudo, né, como pai, eu sou pai também. Meus filhos já passaram dessa fase, ainda bem. Graças a Deus, né? Mas, né, numa sociedade com bem-estar estrutural, você não pensa só nos seus filhos, mas nos filhos de todos, né? E o problema aí está. Então, foi bem angustiante. Eu já esperava algumas coisas, porque de tantos que se falava, né, não chegou a ser uma grande surpresa, mas foi muito impactante. Não vou nem tentar falar muito para não dar spoiler, mas a cena final, momentos de muita angústia. E angústia, por exemplo, eu senti, para mim, tá? Até disse para minha esposa, olha, mais do que a atitude do menino, do que ele fez, da problemática individual ali, a questão da escola, por exemplo, me trouxe enorme angústia. Ver aquele ambiente totalmente, e não por mal, não estou julgando os professores, que isso é uma questão que sempre dá polêmica, mas o ambiente está aí evidentemente despreparado para os desafios, para o nível de desafio e de complexidade que nós temos hoje.
Então, como diz o professor Luciano, como diz Ken Wilber, né, a gente precisa elevar a nossa capacidade de lidar com problemas mais complexos, e as instituições e nós também como pessoas estamos aquém, a escola está bem aquém. Então essa foi uma questão que me trouxe bastante inquietação. Agora, a outra até me remete de novo a, não querendo ser garoto propaganda, mas sendo... Não, deixa eu aproveitar e dizer que é uma parceria entre a editora Vida Integral e a editora Vozes, que é muito importante no Brasil, né? E filosofar e meditar com as crianças. Obrigada, Vozes. Tamo junto. Tamo junto. É difícil não imaginar que se aquele menino tivesse tido em casa, ou na escola, ou com amigos, seja como fosse, numa sociedade estruturada para promover o bem-estar, onde isso fosse uma coisa mais comum, rodas de conversa, momentos de conversa, onde ele pudesse se entender melhor, se reconhecer dentro daquela faixa de, né, como eu disse outro dia até, ele não tinha autoconhecimento nem em relação ao próprio corpo, porque ele se cobrava um corpo que ele nem tinha idade para ter, né? Ele não tinha maturidade para entender que ele ainda não podia ser aquele menino, aquele homem, aquele ideal de homem que o pai dele representava, por exemplo, né? E talvez ele não tenha sido ensinado a pensar melhor, porque se tivesse sido, talvez, e o professor falou, não dá para garantir, por isso sempre o talvez, ele não tivesse caído na lábia, na conversa dos aliciadores ali da Deep Web. Agora, de novo na questão do estrutural, né? Eu não vou citar nomes nem nada, mas ontem uma cena lamentável de uma pessoa no púlpito público desejando a morte de outra, assim, declaradamente. E eu até falei, olha, se você viu isso, e isso é normal, e assistiu a série e se chocou, você não está entendendo. Porque gestos como esses que a gente faz, eu me incluo, alimentam aquela masculinidade tóxica, alimentam o ódio, alimentam a ideia de eliminar o outro, o diferente é uma ameaça, né? Então a gente precisa mesmo filosofar, meditar. Eu gosto muito quando esse livro fala, ele usa o termo que eu até anotei aqui, metacrises, né? E o professor na introdução fala também dos desafios que a gente está enfrentando. Não vai ter saída sem a elevação dos nossos níveis de consciência, e é impossível elevar o nível de consciência sem autoconhecimento, sem reflexão, sem meditação, sem o bom pensar, digamos assim. Então, nesse sentido, eu acho que a série nos alerta. Agora, tem todos os outros, pessoas analisaram os pais, né? Então é uma questão multifatorial, né? Tem múltiplas causas, é uma pena, né? A gente fica angustiado, mas não é um caso apenas fictício. Ainda ontem eu li uma reportagem sobre Portugal, está acontecendo alguns casos também de agressão em sala de aula. No Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, recentemente teve um caso também de agressão a uma professora. Então é algo que a gente vai ter... Desculpa te interromper, não. Mas exatamente sobre isso, a mim me causou muita espécie a série também, porque eu não quero ser essa pessoa também que vai ficar falando, porque no meu tempo era melhor, eu não quero ser reacionária. Uhum. Mas, César, eu me lembro muito bem do respeito que a figura do professor me impunha. Não tinha esse negócio de, imagina, você gritar com o professor, você agredir o professor, que isso? Isso existe. Mas eu acho que não pode voltar para o autoritarismo do passado, mas também não pode cair numa espécie de banalização das relações. As relações estão se construindo sobre o respeito, né? Sobre o diálogo respeitoso, aberto para os dois lados. Lendo o Ken Wilber essa semana, justamente pensando no tema, ele fala uma coisa interessante quando você analisa a evolução da criança. Se ela não passar pelo nível azul, ela não consegue sair do pré-convencional para o convencional e pós-convencional. Ela precisa dessa fase de regras, de disciplina. Claro, como disse o professor, sem aquele autoritarismo de antes. Com respeito, né? Com acolhimento, de maneira amorosa, com afeto. E sendo considerado também, porque antigamente a gente respeitava o professor, mas a gente não tinha voz. Ficar calado, né? Isso, exatamente. Talvez a gente possa comparar com, já que foi falado da segunda simplicidade, né? A gente está num momento de alta complexidade, nós vamos ter que fazer
esse caminho para chegar num momento de sabedoria, nessa segunda simplicidade, nesse microcosmo que é a escola, né? Agir com sabedoria, com mais alto nível de consciência, e é impossível fazer isso sem entrega, sem desapego de interesses apenas pessoais. E é isso que eu tenho falado muito. A gente vai ter que desapegar disso para construir essa sociedade feliz que a gente deseja. Legal, César. César, um grande prazer, um privilégio tê-lo aqui. Tá? Você é um exemplo de quem se dedica de maneira desprendida a um projeto que vamos dizer assim, muito benéfico para o nosso país. O pouco que a gente pode fazer nesse caso é colocar você no ar, vamos dizer assim, nesse podcast, né? Deixar que as pessoas conheçam o seu trabalho um pouco mais, porque eu sei que já está se tornando mais conhecido, né? Queria desejar a você, assim, muito sucesso, boa sorte, que precisar da gente, fale conosco, tá? Oh, meu Deus, você está emocionado? Nós o consideramos, é sério, né? As crianças desenham o herói, né, que elas querem ser, mas elas podem desenhar você como um desses heróis. Olha isso aqui que bonitinho. Não, fofa demais. César, um dia eu vi uma matéria na televisão, César, de uma escola, não sei dizer aonde, tal, mas uma escola de crianças pequenas que fez um trabalho muito grande, né, de controle, de agressividade, enfim, eu tenho comigo que era até uma escola que estava usando o Líder em Mim, né, que é um projeto bonito. Sim. Que o Luciano participou, que veio dos Estados Unidos, então, que ele traduziu, que ele implantou no Brasil, que é para levar essa questão de desenvolvimento, de autodesenvolvimento para as crianças, né? E aí o case da matéria era muito interessante, era assim, a coordenadora, ela estava passeando nos corredores da escola durante as aulas para ver se estava tudo bem, e tinha esse menininho que estava sentado do lado de fora da sala. E ela falou, mas o que você está fazendo aqui? Professora, eu tô com muita raiva agora, eu vim aqui para fora só para esperar passar um pouquinho, daqui a pouco eu entro lá. Isso é fantástico, né? São essas crianças que a gente quer no mundo, e são essas crianças que você está ajudando a formar. Então, obrigada. Nossa, obrigada mesmo. Eu que Quer dizer algumas palavras finais, César, antes de a gente encerrar? Olha, eu até perdi o rumo. Eu estou muito feliz de estar aqui e eu quero agradecer vocês, porque cada livro que vocês publicam é uma joia e eu acompanho sempre que posso, inclusive esse podcast novo, com muito interesse. Então, agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu me considero meio que um reflexo do trabalho de vocês, uma semente que germinou graças à aguinha que vocês despejaram lá. Que delícia. Obrigada, viu, querido? Vamos terminar então ouvindo o César Tucci, mas antes a gente tem que lembrar o nosso slogan, né? Que é não qual? se esqueça de viver. Obrigada, pessoal. Obrigado. Até mais. Obrigada, César. Amor ao aprendizado. Eu me sinto mais eu quando posso aprender, visitar um museu, um bom livro pra ler, me anime a estudar o que eu queira saber, conhecer, pesquisar, é tão bom aprender, na montanha ou no mar, na internet ou na escola, depois de descansar, ou do jogo de bola, vou me aprofundar no que eu queira saber, sinto me motivar. Adoro aprender.